Beleza, e hoje a gente vai dar início aqui ao que chamamos a dominância do Bitcoin. E para localizar ele aqui no TradingView é muito simples, é só digitar BTC.D que já vai aparecer aqui em primeiro plano. Para que serve a dominância do BTC? Bom, ele praticamente é um parâmetro dentro do mercado, aonde que a dominância do Bitcoin é quando o Bitcoin em si, a moeda cripto, está dominando o mercado. Por isso que se chama dominância do Bitcoin. Quando o gráfico, como você pode ver aqui, está em uma tendência de alta, isso significa que atualmente o Bitcoin domina a maior parte do mercado. Ou seja, se você observar aqui no canto direito, a gente consegue observar que atualmente a dominância do Bitcoin está em 65,54%. E por que ele é muito importante para que a gente faça as nossas tomadas de decisão dentro dos nossos trades? Se a dominância do Bitcoin está em uma tendência de alta, isso significa que os investidores, em modo geral, estão colocando o seu capital dentro do próprio Bitcoin. Por quê? Pelo Bitcoin ser nave-mãe, vamos se dizer assim, o que manda no mercado, os investidores se sentem confortáveis e alocam o seu capital dentro do Bitcoin. Então, quanto mais dinheiro injetado dentro do Bitcoin, mais é a tendência de alta na dominância do Bitcoin. Isso ajuda nos a entender se os investidores, os grandes investidores, estão alocando o seu capital dentro do Bitcoin. Por que isso é muito importante da gente entender? Porque se os investidores estão colocando o seu capital dentro dele, automaticamente as altcoins, as shitcoins e as outras moedas que acompanham o próprio Bitcoin, a tendência é que elas fiquem desvalorizadas perante ao Bitcoin. Com esse termômetro, vamos se dizer assim, do mercado, é possível a gente entender naquele momento em qual moeda devemos investir. Conforme o Bitcoin vai subindo, isso nos mostra que os grandes investidores estão injetando dentro do próprio Bitcoin o seu capital. Se a dominância do Bitcoin estiver caindo, isso mostra que os grandes investidores estão saindo com os seus investimentos de dentro do Bitcoin e alocando nas altcoins. Quando eu troco aqui o valor na porcentagem aqui, a gente consegue observar que a AAVE está valorizando frente ao Bitcoin 5%, a MKR 2%, ZEC 2% e assim sucessivamente. Então isso me mostra qual o sentimento do mercado neste momento. Neste momento aqui eu estou no gráfico semanal do Bitcoin, ou seja, é possível a gente fazer uma análise técnica dentro da dominância do Bitcoin também, porque assim a gente consegue prever o futuro para que se a dominância do Bitcoin vier a começar a corrigir, isso mostra que a gente deva começar a fazer investimento dentro das altcoins. Ou seja, como eu estou no gráfico semanal aqui, a gente basicamente já encontrou um topo aqui neste momento do Bitcoin. Se eu corro para os gráficos mais curtos, por exemplo, o diário, ele já começa a querer me mostrar que eu estou fazendo um topo local neste momento e que a maior probabilidade é que haja uma correção dentro da dominância. Quando a dominância começar a querer corrigir aqui, fazendo um fundo ascendente contra o fundo anterior, se ele vier a corrigir, se a dominância vier a corrigir, aqui é momento, eu até setei o alarme aqui, é momento de a gente começar a investir em altcoins. E como eu observo este momento e quais as altcoins estão mais previsíveis de valorização perante o Bitcoin? É só você colocar na paridade BTC. Por exemplo, Ethereum contra Bitcoin. Ethereum BTC. Ele vai me dar aqui a informação de que neste momento Ethereum está um pouquinho a mais valorizada do que o Bitcoin, porque se você observar no gráfico aqui, no diário, a gente já fez um fundo aqui contra o fundo anterior, ou seja, a maior probabilidade é que a gente suba ou rompa essa resistência que nós temos aqui neste momento, ou que a gente faça um topo contra o topo anterior, um topo descendente contra o topo anterior. E se isso vier a acontecer, basicamente quando Ethereum voltar aqui seu padrão de
fundo ascendente contra o fundo anterior, provavelmente nesse momento aqui, Bitcoin estará com maior valorização. E outra dica também é se você parear, fazer todas as paridades que nem eu tenho aqui dentro do TradeView aqui, ó, paridade BTC, e eu clico aqui e eu já consigo ver que a LPT contra o Bitcoin está 10,9% mais valorizada do que o Bitcoin. Então, se eu clico nela aqui, eu consigo entender que ela se valorizou frente ao Bitcoin, ou seja, investidores observaram aqui no gráfico semanal, LPT tinha um fundo aqui em 428, eu vou arredondar aqui, e ela veio para fazer um topo, fundo, topo, um fundo, e agora nós estamos mantendo aqui esse suporte de 610. Ou seja, investidores observaram esse padrão aqui de que LPT não perdeu esse fundo aqui, que ela fez esse fundo, valorizou, teve uma grande valorização, corrigiu e se manteve nesse outro suporte aqui embaixo, em 530, ou seja, não perdeu, ela não veio para perder nessa sua correção esse outro fundo aqui embaixo em 428. Então, eles observando isso, eles entraram comprado aqui para poder fazer com que ela se valorizasse frente ao Bitcoin. Ou seja, os investidores tiraram dinheiro do próprio Bitcoin e colocaram dentro da LPT para que ela viesse se valorizar. Então, funciona exatamente dessa forma. Então, a dominância do Bitcoin, ela funciona dessa forma mesmo. Então, e é uma regra quando a dominância do Bitcoin está caindo, o Bitcoin cair também? Não necessariamente. Por mais que a dominância esteja corrigindo aqui neste momento, tá? O Bitcoin ele pode estar se valorizando. Deixa eu pôr no gráfico aqui. Bitcoin contra a dominância aqui para você entender mais ou menos como funciona. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e aí você vai conseguir entender. Bom, aqui do meu lado direito eu tenho o gráfico do Bitcoin nesse exato momento. Nós estamos aqui no gráfico de 1 hora e a dominância também no gráfico de 1 hora. Suponhamos que a dominância ela venha corrigindo aqui, tá? O Bitcoin ele pode ficar aqui se lateralizando sem problema nenhum. Outra coisa também que não é uma regra em geral é se a dominância estiver caindo, o Bitcoin pode sim muito bem estar subindo, tá? Como já aconteceu na última alt-season, do Bitcoin da dominância estar corrigindo e Bitcoin subindo e as altcoins se valorizando muito mais que foi aonde a gente criou-se a alt-season. Então, a gente ficar ligado nesses detalhes e na análise gráfica da dominância do Bitcoin é muito importante por causa disso. Agora, se a dominância estiver caindo e Bitcoin caindo, isso significa que as altcoins estão se valorizando mais. Se a dominância estiver caindo e o Bitcoin se valorizando, isso significa que as altcoins também estão se valorizando mais. Agora, se a dominância estiver subindo e Bitcoin caindo, tá? Isso significa que as altcoins vão cair muito mais do que o Bitcoin. Se, por exemplo, o Bitcoin estiver caindo 5%, as altcoins estarão caindo 10, 15, 20% a mais perante ao Bitcoin. Espero que tenha ficado claro aqui como é que ele funciona. Você observa em tempos gráficos maiores aqui o padrão que está se apresentando dentro da dominância. Por exemplo, aqui o diário. O diário, a gente, como eu já tinha mostrado no semanal, fizemos um topo local e estamos vindo corrigindo. Se a média de 12 períodos aqui segurar nessa correção e ele vier a se valorizar, então nos próximos dias o Bitcoin se valorizará mais do que as altcoins. Agora, se não segurarmos essa média aqui, fizermos um fundo ascendente aqui contra o fundo anterior, voltarmos aqui e fizer esse pivô de baixa, corrigindo mais
ainda a dominância do Bitcoin, significa que nas próximas semanas as altcoins se valorizarão a mais do que o próprio Bitcoin. Espero que tenha ficado claro esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo mais aprofundado. Eu tiro todas as dúvidas também dentro do WhatsApp, que eu deixo aqui o link do WhatsApp, onde você consegue se comunicar comigo. E também eu tenho um e-book premium para quem entra em contato comigo também pelo WhatsApp. Eu acabo aqui fornecendo esse e-book premium para que você leia e tenha ainda mais noção de dentro do mercado de criptomoedas, tá? E também eu vou deixar aqui no link da descrição, se você quer aprender a operar no mercado de criptomoedas, ser um investidor, eu preparei esse curso aqui, que é o curso Cripto Essencial do Zero ao Primeiro Lucro, onde você vai encontrar aqui todo o estudo necessário para que você se torne um trader profissional e um investidor profissional dentro do mercado. Aqui eu tenho 5 módulos dentro desse curso, onde que o último módulo a gente vai operar juntos para que você definitivamente tenha o seu primeiro lucro dentro dos investimentos de criptomoeda. Beleza? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, é só entrar lá, qualquer coisa chama no WhatsApp que eu passo maiores detalhes. Beleza? Então, forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.